Hoje eu vou te contar quais são os meus livros favoritos do Stephen King. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta, eu sou a Cat e hoje vamos falar sobre Stephen King. Eu não sou a leitora mais assídua do autor, eu sei que tem gente aqui que me acompanha que já leu tudo dele, mas os que eu já li ao longo da minha vida literária, esses 5 aqui são 5 que me marcaram bastante, que eu sempre recomendo quando as pessoas me pedem. Como eu não sou uma especialista em King, é claro que muitos livros famosos dele não estarão na minha lista porque eu ainda não os li, mas pretendo ler em algum momento, claro, vai chegar a hora. Então tenham calma comigo, não me xingue se eu ainda não li alguns livros dele, porque isso vai acontecer em algum momento. Mas eu resolvi então juntar aqui dos que eu li até agora, quais foram os 5 que eu mais gostei e os motivos. Já vou começar com um dos que foi o que mais me marcou quando eu fiz a leitura, que foi O Iluminado. Aqui nós teremos a história do Jack Torrance, que se muda com a mulher e com o filho pequeno, Danny, para um hotel chamado Overlook, que fica no alto de uma montanha. Esse é um hotel de luxo que durante os meses de inverno ele acaba ficando isolado e vazio, então o Jack ele é contratado para ser o zelador desse espaço durante o período do inverno. E é um trabalho que ele tá precisando muito, ele tá passando por momentos difíceis, então ele aceita mesmo que ele e a família fiquem isolados lá em cima. Aos poucos, conforme a família se mudar pro hotel e fica totalmente sozinha nesse lugar imenso, o sistema ali começa a se mostrar bastante opressivo. É um hotel enorme, silencioso, cheio de quartos, de alas escondidas, de salas secretas, coisas que eles vão descobrindo enquanto estão ali. E a gente vai ver a paranoia do personagem Jack crescer minuto a minuto, dia após dia. O local acaba se revelando muito mais macabro do que a gente imaginava e ele vai influenciando a personalidade do Jack, que vai perdendo o controle da própria sanidade. E a gente vai descobrir que, na verdade, meio que o hotel tá vivo e ele quer sangue. Esse livro tem uma das coisas que eu mais amo em qualquer livro de mistério, que é o isolamento total, de alguém, de uma pessoa no meio da neve. Vocês sabem que eu amo esse tipo de história, eu gosto muito de como a questão da sanidade e a questão dos desesperos são trabalhadas em lugares assim. E eu acho que aqui o King ele é excelente em nos mostrar como o lugar, como o ambiente, como o isolamento afetam a sanidade das pessoas. Muita gente quando lê O Iluminado fala muito sobre o caráter sobrenatural da história, que eu acho que é muito bom também, porque o hotel vai se revelando ali uma criatura viva que vai devorando os hóspedes ao longo do tempo. Mas o meu aspecto favorito de O Iluminado é, na verdade, a questão da desestabilização mental dos personagens. Eu acho que o King trabalha muitíssimo bem aqui a paranoia dos personagens, principalmente do Jack, e como essa paranoia ela vai aumentando conforme você avança nas páginas. E foi por esse motivo que eu lembro que eu terminei o livro assim totalmente fascinada pela história e ele se tornou um dos meus favoritos. O meu próximo favorito não é uma surpresa, porque ele tem algo de muito similar com O Iluminado, que é Misery. Aqui nós também teremos personagens isolados no meio da neve em uma situação desesperadora. Misery fala do Paul Sheldon, que é um escritor muito famoso, escreveu uma série de livros, ele está numa viagem e ele sofre um acidente de carro. Para sua sorte, ele vai ser resgatado por uma enfermeira aposentada chamada Annie Wilkes, que vai levar ele para sua casa e vai cuidar dos seus ferimentos. Para surpresa dele, ela logo vai dizer que é uma super fã do seu trabalho, ela é muito fã da série que ele escreveu, ela é apaixonada, ela é sua fã número 1. E o Paul fica muito tranquilo, porque ele percebe, nossa, olha só que incrível, né? Olha, eu sofri um acidente, fui resgatado por uma fã do meu trabalho, que ainda é uma enfermeira. Como é que alguém poderia ter tanta sorte nessa vida? A gente vai descobrir logo que sorte é o que ele não tem, né? Porque a Annie vai se revelar ali uma psicopata de primeira qualidade. Ela vai falar pro Paul que, na verdade, ela tá super insatisfeita com a maneira que ele finalizou a sua última história e ela quer que ele reescreva o final do livro. Como ele está, inválido ali na cama, ele não conseguiu se recuperar, ele não tem como fugir do lugar até não estar 100%. Então ele acaba sendo um refém ali das ideias da Annie e dos desejos dela também. E a partir daí ele vai passar por uma série de torturas psicológicas e físicas na mão da sua fã número 1. Esse é um dos livros que até hoje ele foi um dos meus maiores causadores de ansiedade. Eu lembro de eu fiquei muito, muito agoniada quando eu li esse livro. A sensação de isolamento e de imobilidade do Paul causa no leitor um pânico muito grande, porque ele não tem como sair da cama, ele não tem como fugir e a Annie vai se tornando cada vez pior. Eu acho que em matéria de angústia, esse aqui é um 10 de 10, porque ele me deixou muito angustiada do início ao fim e quando eu terminei eu pensei, meu Deus, esse aqui realmente é inesquecível. Outro livro do King que eu gosto muito, e esse aqui eu nunca vejo muita gente comentar sobre ele, então eu não sei se tá entre os favoritos dele, entre as pessoas, mas eu particularmente curti muito, que foi o Escuridão Total Sem Estrelas. Esse aqui é um conjunto de 4 histórias dele, e 2 histórias aqui em particular me marcaram
muito quando eu li. A primeira história se chama 1922 e eu lembro que eu achei ela fantástica quando eu li, achei excelente, que é a história de um agricultor que ele tá ali em vias de perder a sua terra e ele toma uma decisão do qual ele vai se arrepender logo. E é um conto que eu achei excelente de construção do início ao fim, inclusive eu acho que até virou um filme na Netflix depois. Depois tem uma história que se chama Gigante do Volante, que até hoje é um dos contos que mais me assombra e eu acho que todas as mulheres que lerem esse conto vão entender por que a gente fica assombrado quando faz a leitura. Mas é o conto de uma mulher que ela vai estar na estrada e eu acho que ela vai ser não me lembro se ela é perseguida ou se ela sofre um acidente, mas enfim, não vou contar pra vocês o que acontece, mas é um daqueles contos que deixa a gente numa situação de angústia muito grande. Depois tem um conto chamado Extensão Justa, que eu acho que dos 4 é o que menos me impressionou, que é de um homem que tá sofrendo um câncer terminal e ele resolve fazer um pacto. E por último tem um conto chamado Um Bom Casamento, que eu curti muito também, que eu lembro que é de uma mulher que ela vai descobrir na garagem do marido um segredo muito grande sobre ele, e ela vai ter que decidir o que ela faz com esse segredo ou não, né? Se ela mantém o casamento ou se ela revela a verdade sobre o marido. Mas lembro que também o quarto e último conto me agradou bastante. Então esse é um livro que, quando as pessoas me pedem dicas de livro de Stephen King que não sejam os romances longos, eu indico esse porque eu acho que são 4 histórias muito boas e que exemplificam muito bem o talento e o trabalho dele. Outro livro do King que, quando eu li, ele causou uma impressão imensa em mim, mas eu não tenho um exemplar físico dele, infelizmente. Eu li ainda na época de biblioteca pública, gente, pra vocês terem noção de como esse livro me marcou desde aquela época, foi O Saco de Ossos. Esse também não é um livro muito comentado do King, mas sabe quando você não esquece da sensação que o livro te causou? Eu tenho isso em relação a esse livro do King. Eu ainda lembro das sensações que ele me causou enquanto eu lia há mais de 20 anos atrás, gente. Então eu acho que ele tinha que estar nessa lista dos livros que eu mais gostei de ler dele. E uma coisa que eu lembro também é que ele é um livro um pouco diferente, porque ele pende mais pro drama e pro emocional. Talvez seja isso que tenha me conectado mais com essa história. Esse livro fala sobre o Mike Noonan, que é um escritor muito famoso, de carreira sólida e consolidada, que ele tá passando por um período de luto porque ele acabou de perder a esposa, que estava grávida, inclusive. Ele não consegue se recuperar dessa perda, então ele se muda pra casa de verão que eles tinham, que é numa cidade no interior. Só que essa casa, assim que ele chegar, é uma casa que ela vai passar ali por alguns fenômenos muito estranhos, né? Alguns fenômenos de poltergeist. E ele também passa a ter sonhos terríveis nessa casa, sonhos que talvez estejam tentando passar uma mensagem a ele. E esses sonhos, se não me engano, eles têm a ver com uma cantora de blues ali da cidade, de mais de século antes. Então, é uma história que ela tem mais de um tempo narrativo. E o Mike, ele vai entrar em certos conflitos ali na cidade com um milionário que é dono ali de várias propriedades e que é uma pessoa muito ruim, muito má mesmo, que acaba levando aquela comunidade quase numa coleira, porque ele tem muito dinheiro, então ele controla muitas coisas. Esse é um livro que eu lembro que ele tem uma pegada mais de drama e de melancolia. Dentre os trabalhos do King, eu acho que ele é o que mais pende pra esse lado, pelo menos dos que eu li, claro, não posso falar dos demais. E eu acho que foi exatamente esse tom de melancolia e de um sentimentalismo maior que me marcou muito e que me fez ter essa sensação de lembrar do livro pra sempre, sabe? Então, particularmente, eu lembro que esse foi um livro que me marcou e eu sempre lembro dele quando alguém me pergunta sobre Stephen King. Eu acho que ele é um livro que ele depende de você oferecer um tempo maior a ele, uma atenção maior, mas eu acho que vale muito a pena. Outro livro do King que eu gostei bastante de fazer a leitura e que eu acho que tá entre os melhores dele, né, é O Cemitério. Aqui nós teremos a história do Lewis, que ele é um médico que se muda para uma cidade do interior para ter uma vida mais tranquila, uma vida com mais qualidade, ele, a esposa e o filho. E é uma casa colonial antiga, muito bonita, que fica perto de uma mata. E um vizinho dele, inclusive, eu acho que vai fazer um tour com ele ali pela região e vai mostrar um cemitério de animais que tem ali perto da casa dele e vai meio que falar sobre um outro cemitério que existe ali, que é um antigo cemitério conectado com lendas indígenas e que tem toda ali uma série de mitos e lendas ao redor daquilo e que deixa o Lewis meio intrigado e assustado ao mesmo tempo. Só que o Lewis, ele é um personagem que eu acho que ele é muito cativante pro leitor porque ele é uma pessoa muito cética, ele é muito conectado com a ciência, com a medicina, então ele não é muito de acreditar em coisas sobrenaturais, ele tem de sempre a procurar respostas racionais para os mistérios. Até o momento em que o gato da família, que é o Churchill, ele vai morrer e ele lembra da tal das lendas que diziam que no tal do cemitério lá, se você enterrasse alguma coisa viva, essa coisa voltaria à vida. E atropelando, de certa forma, as suas explicações racionais e a sua mente mais compartimentalizada, ele resolve fazer um teste, mesmo que ele não acredite muito. Ele vai enterrar
animalzinho lá no tal do cemitério pra ver se acontece alguma coisa. Esse é um livro difícil de falar muito sobre ele sem entregar mais coisas, mas ele é, obviamente, um livro que ele fala muito sobre as nossas crenças pessoais, sobre a maneira como cada um de nós lida com a perda, com o luto ao longo da nossa vida. Ele tem um toque sobrenatural, claro, mas eu acho que a discussão aqui, ela tá num terreno muito mais humano do que no do sobrenatural. Ele não é um livro de te assustar no sentido de te dar sustos, assim, de você se esconder atrás de uma porta, sabe? Mas ele é um desses livros que ele traz pra gente um pouquinho desse terror humano, desse terror da perda, que é algo que o Stephen King, ele trabalha muito bem, ele usa isso muito bem ao longo das suas histórias, e aqui é um dos pontos altos da sua carreira, onde ele instrumentaliza isso de forma perfeita. Esses são os meus 5 singelos livros favoritos de Stephen King. Eu sei que tem muito mais coisa que eu preciso ler dele. Inclusive, vou pedir a sua ajuda, já comenta aqui embaixo o teu livro favorito do King, me diz qual deles você mais gostou, ou qual livro você acha que eu deveria ler sem falta. Eu tenho livros do King aqui em casa, muitos outros além desses, mas ainda não consegui ler tudo, né? Como eu sempre comento com vocês, livro não tem data de validade, então em algum momento eles serão lidos. Mas se vocês me derem uma ajudinha, quem sabe eu vá até lá e já escolha um deles para ser uma das minhas próximas leituras. Vou deixar link para todos esses livros aqui no box de descrição, espero que vocês tenham gostado. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.